Então, uma boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro sábado do mês de maio, hoje, dia primeiro, dia do trabalho. Que Jesus nos conceda o trabalho de podermos estar realizando através deste estudo algo que possa favorecer não somente a nós, mas toda a humanidade. Com essas vibrações positivas, endereçando aos corações dos nossos irmãos suicidas. Nós temos como mentora a irmã Ivone do Amaral Pereira. Ela, através das equipes espirituais, dos legionários de Maria de Nazaré, possam nos auxiliar neste momento. Estamos atualmente na obra do livro Memórias de um Suicida, na parte terceira, para quem tem um livro antigo, dentro do capítulo 3, que traz o título Homem, conhece-te a ti mesmo. Para quem tem o livro novo, ele não tem essa divisão de partes. Os capítulos são diretos. Me parece que é o capítulo 18, Homem, conhece-te a ti mesmo. E nós estamos com um grupo de espíritos que, ao todo, são 200 entidades. Essas 200 entidades, elas haviam saído do parque hospitalar ou da região hospitalar da cidade espiritual chamada Esperança. A gente confunde muito. Nós pensamos que a colônia é Maria de Nazaré. Não é. A colônia ou a cidade espiritual é Cidade Esperança. O hospital tem-se o nome de Maria de Nazaré. Bom? E agora nós estamos na cidade universitária, que fica próximo a região. Nós estamos dentro de uma cidade, lembramos a todos. E este grupo de 200 entidades, elas tiveram uma reunião com o diretor espiritual do Parque Hospitalar, Teócrito, oferecendo a eles a necessidade de ingressarem numa espécie de educandário universitário, onde teriam aulas com 3 professores, dentre eles Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Souria Omar. Foi apresentado a ficha de cada um pelo diretor da cidade universitária, o irmão Sóstenes. Sóstenes, apenas para que possamos identificá-lo, ele foi discípulo, nos primeiros tempos do cristianismo, do apóstolo Paulo. Sóstenes. E Sóstenes, então, dá a ficha desses professores e eles passam a ter aulas, quase que todos os dias, com os 3. Durante 2 anos, tiveram aula de moral evangélica com Aníbal de Silas. Após esses 2 anos, eles vão, então, iniciar com os outros 2, mas não deixando a matéria moral que fala-nos do Evangelho de Jesus como dos princípios de moralidade, de ética, apresentado por Aníbal de Silas, não somente dentro do conceito religioso, mas como dentro da própria filosofia, da própria ciência, onde Aníbal de Silas vai discorrer com os mesmos. Agora eles estão com Epaminondas de Vigo. E Epaminondas de Vigo, ele vai reunir os 200 irmãos, numa espécie de anfiteatro, e vai convidar um deles a estar no centro, aonde ele se encontrava. E ele fará alguns questionamentos, dentre eles o porquê desse irmão ter se suicidado. Ele tenta sair pela tangente, tenta fugir. E quando o autor espiritual, Camilo, vai descrevendo a cena, ele vai se colocando e identificando para todos nós, quando Epaminondas faz a pergunta àquela entidade que tem-se o nome de Amadeu Ferrari, era como se estivesse perguntando para
todas as 200 ou as outras 199 que ali se encontravam. E o sentimento de Amadeu Ferrari no momento era de fugir, de sair. Que foi o mesmo sentimento das outras 199 entidades. Dando-nos aí uma característica do suicídio. Todos têm essa característica. Qual? A de não querer encarar a realidade. Isso é muito sério. Então, o livro, com as lições apresentadas pelo autor, vai trazendo inúmeros apontamentos para que nós possamos fazer uma reflexão. Quando nos deparamos diante de uma situação, seja ela qual for, é preciso termos coragem para encararmos aquela realidade. Essa é a proposta de Epaminondas de Vico. Bom, aí o Amadeu Ferrari, então, vai descrevendo algumas situações da sua existência, porém, tentando, ao narrar, fazer de forma que não pudesse colocá-lo como vítima. Então, ele estava como se colocando como vítima de uma situação, quando, na verdade, ele era o seu próprio algoz. Não era o contrário. Ele era o algoz dele mesmo, mas estava ali fazendo uma colocação a Epaminondas como se fosse vítima. E o que Epaminondas faz? Assenta-se ele e, numa espécie de tela cinematográfica, ele vai impulsionar da tela mental de Amadeu cenas do seu passado. E Amadeu vai se ver, e todos que estavam ali, vendo, como se fosse um grande filme, as cenas se desenrolando no ano de 1840, quando ele se apresentava no corpo como um português e tinha como um trabalho, vamos dizer assim, né? Não era trabalho, o tráfico de escravos. Ele intermediava a captura de negros vindo da África, especialmente da região de Angola, para o Brasil. E ele enriqueceu realizando este trabalho. Ele enriqueceu, ele ficou rico, a tal ponto que depois ele sai do Brasil e retorna para a Europa, para Portugal, como um homem rico, com grandes propriedades. Bom, e aí as cenas iam se desenrolando, e antes de lermos a lição de hoje, do estudo de hoje, nós vamos voltar um parágrafo atrás que diz assim: ao passo que nós elucidávamos na majestosa lição, porque as cenas iam se desenrolando de Amadeu, mas cada entidade que estava ali estava fazendo uma reflexão em si mesmos, identificando que eles também tinham uma história. Eles tinham um passado. Só que eles não sabiam qual era. Eles apenas lembravam da existência última, onde consumiram o suicídio. Mas e a existência anterior, antes daquela? Eles não conheciam, eles não sabiam. Amadeu Ferrari, através do magnetismo impulsionado pelo professor Epaminondas, fez com que ele retornasse a uma existência passada, a uma lembrança dessa existência passada. Porque após essa existência, como traficante de escravos, ele reencarna no Brasil. E ele vai passar por uma série de dificuldades no Brasil, que foi uma reencarnação expiatória, e ele não conseguiu lidar com essa reencarnação, vindo a se suicidar.
Depois dessa existência, onde as cenas estão se desenrolando, para que nós possamos pegar aqui o fio da meada. E todos estavam ali, observando a cena e, ao mesmo tempo, pensando consigo mesmos, né? Que também tinha uma história, tinha um passado. Continua Camilo. Reconhecia-se tal como era, portador de paixões inferiores, múltiplos defeitos, vultosos deméritos, e debatia-se violentamente, presa de convulsões indescritíveis, acovardado, frente ao flagilício, ao martírio que estava sendo, entre aspas, colocado ali, que ele vinha tendo essa sensação pelo fato de não querer encarar a sua realidade. Porque esse martírio, esse flagício, infligia à consciência que se encontrava desorientada na tortura de remorsos. Bom, aí agora Camilo, então, continua a história. As cenas estão se desenrolando. Ele está assentado ao centro, numa tela cinematográfica, todos os outros 199 irmãos, que também eram suicidas, estavam assistindo. Mas, ao assistir sobre a vida de Amadeu Ferrari, todos, ao mesmo tempo, refletiam sobre a vida deles mesmos. E aí, nesse tumulto, nessa convulsão, desorientado que se encontrava, ele começa a dizer assim. Então, vamos iniciar o estudo de hoje. Apiedai-vos de mim, Senhor. Ele está falando com Epaminondas. Ele não está se dirigindo a Jesus, nem a Deus. Apiedai-vos de mim, Senhor. Bradava em expressões de dor e arrependimento, repetindo em presença da numerosa assembleia a súplica veemente que dera causa à existência expiatória que, afinal, interrompera criminosamente, enredando que se deixara permanecer em complexos desconcertantes. Então, vejam bem que interessante. O que Camilo está dizendo? Que, ao cometer o ato do suicídio, sabemos pela doutrina espírita que ninguém tem o direito de tirar a vida de quem quer que seja, principalmente de si mesmo. Que, aos olhos da lei divina, é um crime. Então, o suicídio, dentro da lei divina, é um crime. Por isso que Camilo coloca, interrompera criminosamente, enredando o que se deixara permanecer em complexos desconcertantes. Por que complexos desconcertantes? Porque ele estava numa reencarnação expiatória. E dentro dessa reencarnação expiatória, ele veio ter o câncer aqui na faringe, na laringe, onde o câncer estava corroendo essa parte, principalmente a sua língua. Ele era bancário, estava bem nos negócios, estava noivo, e quando o câncer veio, a vida dele mudou. De uma hora para outra. A noiva o deixou e ele, antes de cometer o suicídio, ele praticou um crime, pois ele era diretor de uma agência bancária, desviando todo o dinheiro dessa agência para uma conta particular, e sem dizer à noiva que estava com câncer, e o câncer estava chegando a um estágio avançado, ele faz uma viagem com ela. E é nessa viagem que ele tenta colocar que estava doente, mas não queria dizer qual o tipo de doença, mas ele passa a ter crises. Aí ela veio descobrir que ele estava com câncer. Quando eles retornam da viagem,
o crime que ele cometera, o desvio de dinheiro dos clientes do banco, foi acionado à justiça e a justiça o prendeu. E aí inicia para ele uma série de questões complicadas naquela existência. Então vejam bem, que ele foi tomando atitudes longe dos padrões da moral e da ética. O câncer veio, ele, como pensou que iria desencarnar, estava sentindo tanta dor, ele então decide eliminar a sua própria vida, através do suicídio. Porque pensou, eu vou morrer mesmo pelo câncer, então eu vou apressar. Só que o câncer era consequência de uma causa, quando ele era traficante de escravos. E nós lemos a história. Então, depois, quem tiver o livro, volta alguns parágrafos anteriores dessa história e veja o que este irmão cometeu como traficante de escravos e dono de fazendas, onde fazia as negociações dos nossos irmãos negros naquela oportunidade aqui no Brasil. Lembrando a todos que neste mês de maio, dia 13 de maio, é comemorado a liberdade dos negros no Brasil, onde foi abolido a escravização dos mesmos. No dia 13 de maio, foi assinado pela princesa Isabel a abolição dos escravos. É uma data importantíssima e muito significativa para o nosso país, como para toda a humanidade. Mas será que tantos negros quanto nós somos realmente livres? Somos libertos? Bom, cada um faz as suas reflexões. Desgraçado e miserável que sou, continua Amadeu. Deixai que eu volte ainda uma vez à qualidade humana e veja minha própria língua, assim como a boca e a garganta desaparecerem sob a trituração de qualquer malefício, reduzidos ao ponto a que reduzi a do desventurado escravo Felício. Dai-me a miséria, Senhor, que eu sofra o suplício da fome, da sede, e que nem mesmo possa falar, a fim de me queixar. Que de mim todos se afastem com asco, deixando-me expungir sozinho esta nódoa infamante que me amesquinha diante de mim próprio. Então, naquele momento em que ele estava vendo a cena do passado, a sua realidade, ele tocado de remorsos e de aquele momento de convulsões, de torturas mentais, ele brada que ele gostaria de voltar agora, veja bem, na miséria, sem boca, sem garganta, a fim de que nem queixar-se ele pudesse se queixar. E que todos que os visse sentisse por ele um asco, ou seja, quando a gente às vezes vê certas pessoas que trazem um problema, a gente tem assim né, uma espécie de repulsa ao ver pela primeira vez, é isso, é um asco. Porque o espírito, diante das suas necessidades reencarnatórias, como ele está colocando aqui, ele pediu. Só que aqui, ele está falando por falar. Ele está num momento ali de tortura mental e está fazendo uma colocação. Só que essa colocação, vejam bem, vai definindo padrões no seu campo mental que, diante da próxima reencarnação, vai estar estruturada no seu corpo perispiritual.
Às vezes, a espiritualidade vai querer implementar que ele venha sem esse tipo de problema no início, que possa adquirir esse problema futuramente, como o próprio câncer. Ele, pelo padrão mental, pela tortura que infligiu e está infligindo a si mesmo, ele pode gerar no corpo perispiritual esses problemas. E aí, na próxima reencarnação, poderá vir justamente com a falta ou com alguma situação desse sentido. O nobre orientador, porém, pôs silêncio ao pecador. Né? Pecador por quê? Todos aqueles que erram, que cometem crime diante da própria consciência, diante da lei divina, são pecadores. Todos nós ainda o somos, porque ainda continuamos cometendo crime. Não no sentido assim, daquele, quando se fala crime, as pessoas falam assim, fulano cometeu um crime, né? Um assalto, um assassino, não. A gente pode cometer crime de várias formas. Até mesmo pelo pensamento. Podemos cometer crimes contra a lei divina. O nobre orientador, porém, pôs silêncio ao pecador, balsamizando com fluidos apaziguadores, em seguida exclamou, como respondendo. Então, ele procurou acalmá-lo, né? Aplicando ali uma espécie de passe, que fosse asserenando, e diz assim a ele: é bem certo, é inevitável o vosso retorno às reencarnações expiatórias. Então, vejam bem, ele teria que ter mais de uma reencarnação expiatória. Olha a colocação. É inevitável o vosso retorno às reencarnações expiatórias. Amadeu Ferrari. Uma vez que é esse o ensejo abençoado para a remissão dos culpados. Outra vez, a pobreza, o câncer, o perjúrio, agravados agora com os indefiníveis males acumulados pelo suicídio. Então, se, como traficante de escravo, ele desencarna, ele volta ao plano espiritual, e aí é programada uma reencarnação para ele, expiatória, e ele não soube lidar com essa reencarnação, ele cometeu suicídio, ele agravou ainda mais a sua situação. É o que está dizendo aqui Epaminondas de Vico. Uma vez que vos não quiseste submeter devidamente, mas é imprescindível, não conserveis ilusões. Mais de uma encarnação expiatória será necessária para cobrir as agravantes das ações que recordamos. Mais de uma reencarnação expiatória. Entre mentes, continua Camilo, a lição continuava a desenrolar-se, vindo seu arremate estarrecer-nos porventura ainda mais. Parecia que já tinha tudo acabado, né? E Camilo está dizendo aqui que não, que parecia que estávamos já terminando ali o problema e que já estava solucionado, né, com uma reencarnação expiatória e outra. Só que Epaminondas continuou magnetizando e irradiando para a tela mental do irmão através de uma tela cinematográfica, para que nós possamos compreender o desenrolar da existência dele antes de ser um brasileiro que teve um problema de câncer que veio a suicidar. Ele vai voltar como a personalidade daquele português traficante de escravos. Então, vejam bem que coisa interessante. Assim que foi morto o velho escravo, quem? Felício. Lembra aqui que ele colocou o nome Felício? Vamos voltar lá atrás, ó.
reduzidas ao ponto que reduzir a do desventurado escravo Felício. Então, ele está lembrando do escravo Felício porque passou cenas em que este escravo ali aparece e o que havia acontecido. A filha deste escravo fora constrangida por ele, isto é, foi violentada por ele, uma moça dos seus 12, 13 anos de idade. E ela ficou grávida dele. E essa moça, envergonhada, porque foi desonrada, não querendo que os seus pais soubessem disso, ela era escrava, filha de escravo, deste Felício, ela se suicida. E o Felício, que era o escravo dele à época, enlouquecido, vai tomar satisfações com ele. E aí o que ele faz? Pega os capangas dele e dá um basta naquele escravo. Intrujão na visão dele. Chicoteando e queimando a língua daquele escravo para que ele nunca mais pudesse falar. Então, ele fez isso na personalidade do português traficante de escravos. Aí, quando esse escravo desencarna, está passando nas cenas. Ele, o grande senhor, esqueceram. Então, aquela cena passou como despercebida para ele. Ele violentou não somente a filha dele, como tantas outras que ele havia violentado. Ele era o Senhor. No entendimento dele, ele podia tudo. Né? Entre aspas. E aí, ele volta para a Europa. Vende aqui as propriedades que tinha no Brasil, ele ficou muito rico, ele volta para a Europa, Portugal. Feliz, tendo enriquecido à custa, aí o irmão coloca aqui, entre parênteses, né, ou entre reticências, trabalho honesto. Não foi um trabalho honesto. Na visão da sociedade à época, nós estamos no ano de 1840, 1841, quase 40 anos depois que foi feita a abolição do escravo aqui no Brasil. O Brasil era ainda império, uma monarquia, não era uma república, tal como é hoje. Então, nós estamos aqui voltando à história. Ele volta para a Europa, bem visto e considerado pelos muitos haveres que levara da terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz era o nome que se dava ao Brasil à época do seu descobrimento pelos portugueses e pelos europeus. Falava-se na Europa as terras de Santa Cruz. Depois veio ter o nome de Brasil, devido à exploração da madeira pau-brasil, aqui nas nossas terras. E aí, vejam bem que coisa interessante. Ele voltou para a Europa, todo feliz, muito rico. Com certeza, ele deve ter se casado, deve ter tido uma família, filhos, granjeou inúmeras amizades. E aí vem. Mas, um dia, dobraram afinados por ele. O que significa isso? Ele desencarnou. Finado significa morte. Ou você, no dia de finados, ter a lembrança dos mortos. Aqui no Brasil, nós comemoramos dia 2 de novembro. Mas um dia dobraram afinados por ele. Ele desencarnou. Exéquias solenes, cânticos pungentes, grande luto, lágrimas doridas e muitas flores, porque o vil metal, o ouro, né,
o dinheiro adquirido através do tráfico, na iniquidade, tudo isso pôde comprar. Então, o dinheiro pôde comprar tudo, entre aspas, do ponto de vista material. Então, ele foi enterrado com grande solenidade pelos familiares, pelos amigos. Agora, eis que se apresenta o além-túmulo. Agora é a realidade. Fez tudo o que podia fazer no plano físico. Só que tudo que nós fazemos, teremos que prestar contas. E agora chegou a sua realidade. Sem o corpo físico, não levando nada para o outro lado daquilo que adquiriu, nem o corpo físico ele pôde levar, se apresenta no plano espiritual, com o corpo perispiritual. E vejam bem o que vai acontecer agora. É o momento sagrado da realidade, do cumprimento integral da justiça incorruptível. Vimos-lo, aí a cena se desenrolando. Então vejam bem, eles estavam vendo ele encarnado, passando todas aquelas cenas, depois agora eles vão ver a solenidade que foi dada durante o seu enterro, e agora estão vendo ele já como desencarnado. E Camilo descreve aquilo que fora mostrado a todos eles. Vimos-lo a debater-se, perdido em pleno sertão africano. Então, o campo vibratório dele, pelos erros que ele havia cometido, levou-o para a África. Ele foi atraído vibratoriamente para o sertão africano, para algum país da região da África. Ele morreu na Europa, desencarna na Europa, mas o corpo perispiritual é atraído para a África. Atacado por hedionda falange de fantasmas negros, né, desencarnados, sedentos de vingança, os quais vinham pedir-lhe contas dos desgraçados compatriotas, por ele escravizados e perdidos para sempre, longe das plagas nativas. Eram os pais que haviam perdido os filhos, por ele arrecadados para longe. Eram as mães destituídas de filhos pequeninos, os quais ele vendera a outrem, qual mercadoria miserável. Eram as filhas ultrajadas e sacrificadas longe dos pais. Os filhos que conheceram, por afagos maternais, o látego inclemente do Senhor a que serviam, e todos lhe pediam contas dos martírios que sofreram. Aprisionaram seu espírito no seio das florestas tenebrosas e martirizaram-no por sua vez. Aterraram-no com a reprodução que a sua presença fornecia das maldades que contra todos praticara. O silêncio das matas, só interrompido por motivos de pavor, as trevas inalteráveis, o rugir das feras, as acusações perenes do remorso, a raiva e o bramido dos fantasmas, alterando-se com todos os demais pavores, acabaram por enlouquecê-lo. Então, deixaram-no entregue a si mesmo, em pleno desamparo, cativo de si próprio, das torpezas que semeara contra indefesos irmãos seus, como eles filhos do mesmo Criador e Pai, portadores da mesma essência imortal. A fome
a sede, 1000 necessidades imperiosas se juntaram a fim de supliciá-lo ainda mais. Aterrado à animalidade dos instintos e apetites inferiores, como se conservava ainda. Vagou desesperadamente, presa das mais absurdas alucinações, flagelado pela mente, que só se alimentara do mal. A cada súplica que tentava proferir, o choro dos escravos que morriam de saudades, separados dos seus entes caros, era a lúgubre resposta. Ou seja, era o fel de uma resposta que recebia. Se um brado de misericórdia lhe escapava na incerteza da demência, acudia o estalar do chicote sobre o lombo nu dos negros cativos da fazenda. Então, vejam bem, todas as lembranças que ele vinha tendo remetia-se imediatamente a cenas por ele perpetradas. Eram os negros induzindo, magnetizando, martirizando mentalmente, a fim de ele poder entender que aquilo que ele estava vivenciando, ele mesmo causou. Sobre o busto profanado das desgraçadas cativas que lhe amamentaram os filhos, criando-os com amor. Então, veja bem. Ele está descrevendo que ele teve filhos. E lá em Portugal, obviamente, ele tinha escravos. E os seus filhos foram amamentados pelas escravas. Sobre o busto profanado das desgraçadas cativas, que lhe amamentaram os filhos, criando-os com amor. Então, as escravas criaram os filhos dele com amor. E qual foi a retribuição dele? Enquanto os delas próprias eram relegados à fome e ao maltrato. Há um soluço de remorso, o lamento de agonia, de alguém que sucumbia atrelado ao pelourinho da mansão. Oh, o grito supremo daqueles que, ingênuos, sofredores, desgraçados, se atiravam aos açudes, às correntezas dos rios, impelidos pelo terror ao trato que recebiam. Então, vejam bem, que muitos negros se suicidavam. Então, ele também trazia no débito de suas contas o suicídio de muitos irmãos negros, pelos terrores aos quais ele infligia a eles. Afastava-se então em loucas correrias através das brenhas selvagens, quando conseguiam fugir, presa da mais atordoante demência espiritual. Mas, para qualquer lado que se virasse, nas galhadas seculares de arvoredos majestosos, como sobre pântanos lodosos, no espinhoso chão que palmilhava como no cipoal traiçoeiro, encontrava suas vítimas a chorarem, agonizantes e desesperadas. Ele fugia para lá, fugia para cá, e para onde ele iria? Mentalmente. Era como se projetasse uma tela diante dele, ele ouvindo, escutando e vendo tudo aquilo que fizera e o sofrimento daqueles que padeceram sob suas mãos. Até que certa noite, em que se sentia exausto, então passou-se um tempo. Até que certa noite, em que se sentia exausto, em pleno terror, depois de muitos anos, em certa alameda que repentinamente se abriu à sua frente, ou seja, alameda como se fosse uma via que foi se abrindo para ele. Ele começou a enxergar
uma claridade e uma espécie de via que vai se abrindo gradativamente. Eis que viu o escravo Felício caminhando ao seu encontro, conduzindo uma tocha feérica, né? Uma tocha, uma espécie de luz que pudesse, ele, como se fosse um candeeiro, né? Um lampião. Então, ele estava utilizando uma tocha que era o que era colocado lá na senzala. Né? Os negros não tinham lampiões nas senzalas, eram tochas. E, para que elas ficassem acesas durante muito tempo, tinha que ter o alimento, né? De um combustível e que não era dado pelos senhores de escravos. Então, eles ficavam com as tochas ligadas até um certo tempo, depois se apagavam. A não ser que eles conseguiam, né, nas matas, as lenhas, para fazer o fogo, a fim de que pudesse ter ali uma claridade. Felício, caminhando ao seu encontro, conduzindo uma tocha feérica que aclarava os caminhos trevosos, permitindo-lhe orientar-se. Então, ele viu, vindo na sua direção, e identificou o escravo Felício. Vinha Felício lentamente, sereno, grave, não mais torturado pelo ferro em brasa, porém compassivo, estendendo-lhe a destra, no intuito de erguê-lo. O chama, dizendo: levante-se, Inhoiô, vamos embora. Porém, aqui nós terminamos por hoje, porque teremos as cenas desse capítulo maravilhoso, trazido pela espiritualidade, através da irmã Ivone do Amaral Pereira. Lições essas que calam profundamente em nossas almas, mostrando-nos a realidade da existência fora do corpo físico, da reencarnação e de nossos comprometimentos em relação à reencarnação. Então, nós vamos fazer a leitura agora do livro Vinha de Luz, dentro do capítulo 38, que traz o título Servicinhos. E enquanto eu estiver fazendo essa leitura, que todos nós possamos nos unir em pensamento, como se estivéssemos dentro da nossa sala mediúnica, e rogar a Maria de Nazaré, através das legiões dos seus servos, que possam não somente nos auxiliar, como irradiar, somando em nossas vibrações para todos os nossos irmãos suicidas, em especial os dois nomes que fizemos a leitura no início. Breno de Souza Nascimento, ele ainda está encarnado, mas está com depressão, está com ideias de suicídio. E para Flávia Silveira, encontrada, desencarnada, e tudo indica que foi pelo suicídio. A Flávia tem mais ou menos 2 dias, tá? Não foi antes, não. Tem mais ou menos uns 2 dias. Capítulo 38 do livro Vinha de Luz, Servicinhos. Antes, sede uns para com os outros benignos. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura
o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade ou perturbação para teu espírito agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar, o caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor esteja convosco. Bendito seja sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai, a todos nós, pecadores, hoje, ó Mãe Santíssima, e por todos sempre, assim como em nosso desenlace, e assim o seja. Uma boa noite para todos.